Como vai? Tudo bem? O meu nome é Sérgio Mendonça e hoje o tema é a codependência. Como que as mães e as esposas geralmente lidam com essa circunstância tão complexa? E muitas pessoas me perguntam, o que eu faço? Muitas esposas entram em contato comigo, esposas de pacientes meus, e me perguntam sobre o que fazer. Eu tenho pacientes que têm 30 internações, 50 internações. Eu tenho pacientes com graus de dependência química muito elevados, né? Então, realmente a gente tem casos que muitas vezes a esposa sente medo de continuar até. Mas a questão fundamental que eu quero falar hoje aqui é exatamente sobre o que é o tratamento da codependência. Abordar uma mãe codependente, ou uma esposa, ou um pai codependente, qual a finalidade disso? Primeiro, um cuidado com o codependente está relacionado em você verdadeiramente fazer o codependente entender que ele não tem controle sobre os comportamentos do dependente. Bom, e isso por si só já é um trabalho muito difícil, porque todas as características que existem no dependente, de prepotência, grandiosidade, teimosia, também tem no codependente. Grandiosidade, teimosia, rebeldia, projeção, né, que é muito comum, por falta de aceitação do fato. Muitas vezes, quando você passa por aquele codependente, o grau de dependência, a gravidade da patologia, não só da dependência química, como das comorbidades, quando o paciente apresenta, o codependente muitas vezes é a primeira pessoa a odiar o terapeuta. O Bowen vai falar, na teoria de Bowen, ele vai falar sobre a triangulação, né? Então, geralmente, a codependente vai chamar o terapeuta de mentiroso, que esse terapeuta tá louco, não sabe o que tá falando, e não é nada disso. E não foi uma ou duas vezes que isso aconteceu, de eu encaminhar pacientes para testes neuropsicológicos, e realmente os testes só é, é, mostrarem definitivamente, definirem para aquela esposa, para aquela mãe, todas as hipóteses que eu havia apresentado dentro do processo de tratamento para a dependência química daquele paciente. Então, você cuidar de um codependente é você mostrar para ele, em primeiro lugar, que ele precisa se cuidar. Por quê? O codependente sofre demais. Talvez um dos pontos na dependência química que as pessoas têm menos ênfase, mas provavelmente eu acredito fielmente que seja o ponto mais cruel em lidar como profissional, para mim, né? Profissional Sérgio. O codependente sofre demais, o codependente ele fica com medo, ao mesmo tempo que ele está com medo, ele está acreditando na mudança, ao mesmo tempo que ele acredita na mudança, ele não acredita na mudança, ele começa a fazer terapia e aí ele tem dia que ele está muito empolgado, ele está muito dedicado, ele realmente está ali cheio, esperançoso com a evolução, com o tratamento do seu dependente. Para a sessão seguinte já não está mais. Aí você muitas vezes está construindo uma motivação no codependente, você está orientando o codependente, e aí o codependente ele faz uma ligação para o dependente na clínica, o dependente pede para ir embora, xinga, discute, desliga o telefone na cara. Aí na terapia a codependente fala, poxa, ele não muda, eu não quero mais saber, vou me divorciar, ele não mudou nada. Então, assim, é muito delicado cuidar de codependentes. Por isso que não é qualquer profissional que aborda essa problemática. O que um codependente precisa? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E eu sempre falo muito isso. A minha resposta sempre é a mesma. Ouvidos. Muitas vezes você não tem que querer falar nada para o codependente. Muitas vezes você tem que humildemente se posicionar como um bom ouvinte. Tenha um bom caderno, um bom bloco, como um bom terapeuta, e uma boa caneta, e escreva tudo que você achar que é importante para você trazer de volta em sessões posteriores. E deixa a codependente falar. Deixa ela chorar, deixa ela transitar.
por todas as fases emocionais dela, tristeza, alegria, lembrança dos momentos bons, do momento em que conheceu. E isso é muito comum nas esposas codependentes, que elas ficam muitas vezes presas e relembrando o momento do que conheceu, né? Como ele era bonito, como ele era charmoso, tão trabalhador, inteligente, não é esse cara que eu conheci, ele não é, essa pessoa que está aí não é o meu marido que eu conheci esses 3, 5 anos atrás. Então, padrões da codependência, frustração, né? Geralmente as esposas codependentes têm muita frustração, medo, né? Porque muitas codependentes são agredidas por seus maridos dependentes, ansiedade, depressão pela sensação de troca, né? Então, por exemplo, poxa, o meu marido, ele preferiu a cocaína do que o meu amor. E se você perguntar para mim, Sérgio, existe uma verdade nessa crença? Sim, existe. Só que a gente tem que entender o mecanismo da doença. A gente tem que entender que esse indivíduo ele está obcecado por um comportamento em busca de prazer imediato. Então, não sei se dá para puramente a gente chamar isso de troca, né? Eu fui trocada pela cocaína, pelo álcool. Não sei, preciso pensar melhor. Mas a gente precisa entender que naquele momento da dependência química, que o indivíduo está obcecado pela droga, ele prefere ficar embaixo de um pontilhão usando droga do que ficar com a esposa numa noite de frio assistindo série e comendo pipoca. Ele prefere isso. Mas é porque ele não ama a esposa? Não acredito que seja falta de amor. Eu vejo como uma obsessão demoníaca pelo prazer imediato que é causado pela droga. Então, isso é uma forma de fazer a codependente olhar para a doença do dependente com menos julgamento, com menos desejo de vingança, porque existe isso no codependente. Vou me vingar, né? Vou fazer ele sentir dor, vou castigar, né? Tanto que não é incomum, muitas vezes, dentro das minhas abordagens, os meus pacientes que eu acompanho, esposas falarem, eu vou castigar ele, eu vou ficar 3 meses sem ligar para ele. E muitas vezes o terapeuta tem que clicar em cima dessa questão, né? Não é desse jeito que funciona. Você não vai ajudar fazendo isso, né? Se você quer ajudar, mas ele não deu valor, tá? Ele não deu valor porque ele estava obcecado por drogas. Então é mostrar caminhos e muitas vezes entender que um relacionamento com um dependente químico, muitas vezes o desfecho dessa relação vai ser uma separação definitiva, né? Muitas vezes, infelizmente, por mais complexo que seja, vai ser uma separação definitiva. O relacionamento muitas vezes vai ter que acabar, vai acabar, né? Porque existem dependentes que são muito agressivos, que batem, que espancam a esposa, que ferem a esposa assim fortemente, assim, violentamente. Não é um negocinho, é de ficar com o olho fechado, de inchado, toda roxa, violentada. Então, assim, nesse contexto, não tem como manter uma esposa codependente dentro desse contexto. Então, muitas vezes, o terapeuta, né, o gestor do caso, o terapeuta, o psicólogo, ele precisa ter o posicionamento e falar, olha, diante de tudo que eu tenho, claro, você não vai falar isso na primeira sessão, nem no primeiro mês de acompanhamento, mas diante de tudo que eu estou acompanhando, eu estou percebendo que você está com a sua vida em risco. Então, o meu posicionamento enquanto seu orientador, seu terapeuta, é que você busque o afastamento. Agora, existem os casos também que o indivíduo ele apresenta uma dependência química mais grave, né? Também grave,
mas que ele ainda tem percepção e ele ainda tem limites, e alguns desses limites ele respeita muito, e ele se dispõe a fazer psicoterapia de casal. Muitas vezes se dispõe a fazer um processo de desintoxicação de drogas, fazer um pacote terapêutico bacana, fazer terapias, respeitar a abstinência